Há uma nova palavra no dicionário da saúde mental: burnout. Não será uma síndrome nova, simplesmente demos-lhe um nome. Mas será que sabemos verdadeiramente do que se trata e o quanto estamos sujeitos a que nos aconteça? Vulgarmente definimos burnout como uma situação de esgotamento mental e físico perante o trabalho ou outras esferas das nossas vidas, mas as curvas e contracurvas traiçoeiras desta condição levam-nos muitas vezes a desvalorizar os primeiros sintomas: o cansaço, o sono inquieto, as dores no corpo, a ansiedade. Vivemos há muito num tempo de glorificação do trabalho e do trabalhar muito. Até a exaustão é vista como um sinal de excelência e de entrega, mas a verdade é que quando aí chegamos estamos tão somente doentes. 2 anos de pandemia e abanão nas nossas vidas fizeram-nos pensar e exigir. É tempo de acomodar o trabalho na vida e não a vida no trabalho. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou procurar saber mais sobre esta nova velha síndrome das nossas sociedades. E vou trazer à discussão a semana dos 4 dias, que há tão pouco tempo parecia um delírio de alguns teóricos, mas que agora está mesmo a ser discutida. Quem diria? Comigo estão Ana Muniz, psicóloga e psicoterapeuta, que conhece bem o microcosmos das empresas, e também Rita Fontinha, professora associada da Henley Business School, no Reino Unido, especializada em gestão de recursos humanos. Fez parte, aliás, de uma equipa que elaborou um relatório com os resultados de um inquérito a milhares de trabalhadores e centenas de empregadores sobre a semana de 4 dias, e basicamente antes e depois da pandemia, o que também vai nos dar aqui um insight interessante sobre o assunto. Ela estava preocupada com o facto de usar muitos inglesismos, porque vive e trabalha lá. Eu já comecei por dizer insight, que assim já fica mais à vontade. Não é pedantismo, é apenas o que é. Vamos tentar de qualquer modo estar atentos e traduzir quando isso acontecer. Bom, mas eu começo já por si, Ana Muniz. Vamos à base. O que é o burnout? Quero ouvir uma especialista. Isto é o antigo esgotamento que se dizia que determinada pessoa tinha. Eu lembro de ser miúdo e dizia, aquela pessoa está com esgotamento. Às vezes perguntava-me, até porque eu estudei psicologia, se não era uma forma aceitável dizer que a pessoa tinha, por exemplo, uma depressão e dizia-se um esgotamento. É a mesma coisa que o burnout de que falamos hoje em dia? A definição é diferente. O que é que não é novo? Nós agora ouvimos muito que isto agora há imensas palavras novas. Bullying, burnout, e quase todas autismo. Anglo-saxónicas. Autismo não é, mas autismo sim, quase claro. Todas anglo-saxónicas e a ideia, quando se diz isto, é muito a desvalorizar. Acontece que, se nós conseguirmos definir melhor sinais, sintomas, intervenção, nós conseguimos ajudar melhor, porque o que está na base, a palavra pode ser nova. O sofrimento emocional, o sofrimento psicológico que está na base já existia. Uhum. E por isso há aqui muitas coisas semelhantes, há psicólogos e psiquiatras que falam disso, há muita coisa semelhante com a depressão, com estados de ansiedade extrema, só que quando nós definimos burnout, definimos uma área da vida que é responsável por. E por isso o burnout laboral, em rigor, significaria que quando a pessoa se afasta quando a pessoa descansa e sai desse contexto, ela melhora. Ou seja, desse gatilho. Desse gatilho, sim, ou muitos gatilhos. Sim. O que é que está na base? É uma exaustão, e essa é a parte importante. Há pessoas que têm sintomas mais físicos, dores musculares constantes, insónia. A insónia é sempre um sintoma muito grave. Insónia não é dormir mal uma noite, é dormir várias noites mal. Sim. Porque resulta em muito sofrimento. É instalar-se um mau dormir na vida da pessoa. Sim. O que é curioso, há pouco escrevi um texto sobre isto e era isto, que é nunca tantas pessoas dormiram tão pouco e tão mal em colchões tão bons. Eu li esse artigo e ri-me muito, porque é verdade. Os melhores colchões de sempre estão aí. Os colchões, eu tenho uma loja ao lado do consultório e além dos colchões vendem maquininhas que fazem white noise, vendem coisas de 3D e por isso alguma coisa está errada na base. Porque é difícil dormir quando nós estamos permanentemente a sentir-nos ameaçados. E o burnout tem a ver com isso, é a exaustão, é como se os nossos recursos estivessem a chegar ao fim. E é uma daquelas doenças em que a intervenção tem mesmo que ser precoce. Porque quando se chega ao fim, é mesmo... Claro que é sempre possível recuperar, mas o dano é muito grande. Então, vamos já a sintomas que, tirando a insónia, que outros sintomas alguém que nos esteja a ouvir deveria estar atento? Um muito comum também é a irritabilidade extrema, dificuldades de concentração, e esta irritabilidade extrema é com tudo, pode ser pequenas coisas da vida, pode ser até na interação com as pessoas. Há pessoas que têm aquelas dores musculares também, sensação de ansiedade constante também, outras nota-se mais a apatia, a ausência de resposta e a ausência de ânimo. E aí temos muita coisa. E alguns até uma espécie, no caso do trabalho, uma espécie de cinismo perante... Essa é a terceira, que aqui usa-se despersonalização, apesar de despersonalização na clínica ser outra coisa. Sim. Mas que é aquela identificação, porque o burnout acontece a muitas pessoas que são muito competentes e têm uma entrega muito boa e se identificam muito com quem são no trabalho. E nota-se uma diferença, que é como se agora
tanto lhe faz. E a maneira, o brio que mostrava antes, agora a pessoa está irreconhecível. E para ela própria. E esse é o cinismo de que estavas a falar. Sim. A Maria João tinha-me dito uma coisa interessante, que é uma pergunta que faz todo sentido. E eu já percebi pela resposta que me deste agora. Quantos burnouts é que podemos falar? Familiar, trabalho? Quantos burnouts há no burnout, no fundo? Pode haver vários burnouts no burnout. Há uma coisa que eu noto como psicoterapeuta que ajuda muito, que é a primeira vez que a pessoa começa a perceber que está a esgotar os recursos, de procurar ajuda, vai aprender a gerir a sua energia. Porque nós temos uma energia limitada, nós temos limites, que é uma coisa que agora não sou muito bem dizer, não é? Que é a ideia de não há limites. Tens que sempre, o limite é sempre cada vez mais e mais e mais, e não. As pessoas têm limites físicos, têm limites de concentração, têm limites, inclusive cognitivos, todos temos limites. Mas a cultura não aponta para aí. Não, até aquele discurso muito positivo, tu podes ser tudo o que quiseres, e ultrapassar-te sempre. E ultrapassar sempre é uma tirania, se tu pensares o que é, tens que te ultrapassar sempre, mas não, às vezes está tudo bem. É aquelas pessoas que não entendem que eu hoje vou ficar por casa. Ficar em casa, a perder o teu tempo em casa. Sim, e até o tempo livre tem que ser com 10 atividades. Exatamente, é um stress. O que é que vamos fazer este fim de semana? Sim, e isso começa logo na educação dos miúdos. Sim. Que é nós dizemos, só quero que sejas feliz, que já é uma coisa absurda, difícil e impossível. Só ser feliz, ninguém é feliz. Depois um dia que não está feliz, aquilo vai ser muito estranho para a criança. Mas ao ou mesmo para o jovem. tempo que dizes isso, pois as crianças, há crianças que têm uma agenda de trabalho infantil, aquilo é trabalho infantil. Saem da escola e têm 3 atividades em que têm que ser muito boas para então poderem ser felizes, porque ser feliz é ter sucesso, e isto está muito emaranhado. Eu queria só chegar ao ponto que é, quando tu intervens numa área e a pessoa percebe que aí esteve perto do limite e aprende a gerir-se de outra maneira, ela protege-se do todo, porque a estrutura muda. E por isso é menos provável que ela tenha outros tipos de... Essa dificuldade fica com ela. Ou antes, as estratégias para superar essa dificuldade ficam com ela. Mas é curioso que, eu vou já ouvir também a Rita Fontinha, mas é curioso que, de qualquer modo, burnout está muito associado, ou é impressão minha, a trabalho. Trabalho, sim. É muito mais a queixa principal. Sim, fala-se do burnout parental, do burnout dos cuidadores. Sim, que é bastante, sim, que nós conseguimos perceber que estão ali todas as características em que a exaustão pode chegar. Que é a necessidade constante do outro lado e solicitação constante do outro lado. E é uma chatice, é um problema grave quando uma pessoa tem que estar funcional no trabalho, na família, ainda é cuidador, e tudo isto é muito demanding ou muito exigente. E quase impossível, e às vezes impossível, e por isso é que as pessoas chegam ao burnout. Já agora, uma palavrinha de esperança para quem achar que possa estar nesse limiar. É fácil sair de uma situação de burnout? Depende da altura em que é apanhada a pessoa? Nesse processo. Quanto mais cedo, melhor. E quanto mais noção é que a pessoa tiver de que tem liberdade para tomar decisões diferentes, melhor. Quanto maior é a rede de suporte, melhor. E quanto maior são as condições que permitem às pessoas tomarem decisões, melhor também. Muito bem. Rita, tem aqui uns números. vou citá-los rapidamente. São números de um estudo do Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, também do Instituto de Saúde Ambiental da Universidade de Lisboa e da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Muito rapidamente, 25% da população portuguesa, more or less, mais ou menos, em 2020 apresentava sintomas de burnout. Portugal é o terceiro pior país da União Europeia, num total de 24 analisados pela OCDE, ao nível da conciliação entre a vida pessoal e profissional. Somos o quarto da União Europeia com o salário médio anual mais baixo. Andará à volta dos 26 mil euros por ano. Somos o sétimo da União Europeia em que as pessoas mais reportam estarem expostas a fatores de risco que podem afetar o bem-estar mental no trabalho, entre eles pressão elevada, excesso de trabalho, assédio, bullying, como é que já falámos, insegurança, falta de autonomia ou de influência sobre o ritmo ou o processo de trabalho. E, de acordo com a Ordem dos Psicólogos, esta síndrome, chamamos-lhe assim, do burnout, custa por ano ao Estado 329, não é ao Estado, às empresas, peço desculpa, 329 milhões de euros, o que é muito dinheiro. O que é que nos dizem estes números para uma pessoa que está muito ligada à gestão dos recursos humanos? Estes números dizem-nos que, de facto, esta questão do equilíbrio entre o trabalho e a vida, antes falava-se do equilíbrio trabalho-família, mas é trabalho e vida, todos os aspectos da vida, não somente a família, estão de facto centrais agora na discussão e, sobretudo, pós-pandemia. A pandemia fez-nos repensar um pouco no tempo que passamos a trabalhar e no tempo
das outras atividades da nossa vida. E o que... Tudo por causa de termos tido de ir para casa trabalhar, por exemplo. Também, esta questão do trabalho híbrido é algo que já se praticava antes, mas que veio a ter um impulso, claro, foi obrigatório trabalhar a partir de casa, o teletrabalho, e isso veio fazer uma espécie de experiência social quase, obviamente muito nefasta e com todas as implicações negativas que teve, mas houve um teste ao que é trabalhar a partir de casa. E foram identificados aspectos muito positivos e aspectos muito negativos. Alguns aspectos muito positivos têm a ver com exatamente esta autonomia e esta possibilidade de demonstrar produtividade mesmo não estando in loco. Os outros aspectos que têm a ver com consequências mais negativas têm a ver com as limitações na socialização em termos de colegas. Sim. E isso é Eu senti falta disso, por exemplo. Exatamente. E isso, sobretudo, para pessoas mais novas que entram no mercado de trabalho ou que entraram no mercado de trabalho durante a pandemia, foi muito difícil estabelecer estas networks, estas redes sociais que são importantes na nossa progressão de carreira. Ou seja, será mais fácil ir para casa depois de termos estado na empresa um tempo a conhecer as pessoas com quem trabalhamos, depois é mais fácil em casa, ao longe, já termos a nossa rede estabelecida e ser mais fácil o contacto. Exatamente. E é por esses aspectos negativos e positivos que nós identificámos durante a pandemia que muitas empresas têm mudado para o trabalho híbrido, porque houve a maior consciencialização que, de facto, é necessário o tempo de socialização, o tempo de brainstorming, é importante para a inovação, para a criatividade, mas também é importante o tempo de concentração. E às vezes esse consegue-se mais em casa. Depende, obviamente, do tipo de trabalho, mas os nossos trabalhos são multifacetados, muitas vezes. E então, estas diferenças entre tarefas também é importante ver, e a implementação de trabalho híbrido tem de ter em conta exatamente este tipo de interações. As chefias estão preparadas, eu não gosto de fazer generalizações, mas pronto, façámo-las e depois dir-me-ão se faz sentido. As chefias estão preparadas para abdicar desse poder de controle? Porque quando uma pessoa está em casa, até pode na mesma fazer tudo o que estava destinado para fazer, ou seja, objetivos cumpridos, mas eu fico sempre com a sensação, porque conheço alguns chefes, chamemos-lhe assim, diretores e por aí fora, que há qualquer coisa que não corre bem naquelas cabeças. Ficam inquietos. Eu às vezes pergunto-me se perderam poder ou sentem que perderam poder, não controlam. O que é que me pode dizer sobre isso? Sim, esta questão do poder e da influência, Sim. o controle sobre as equipas é importante e até um certo ponto é legítimo falar sobre, Claro. ok, é necessário algum nível de controle. A pandemia e sobretudo estes dados pré e pós-pandemia que nós temos do nosso estudo da Henley Business School demonstram que esta necessidade de controle diminuiu no pós-pandemia ou na recuperação da pandemia. O que se tem verificado é que há mais mecanismos também de controle digital, que pode não ser necessariamente uma... Às vezes mais insidiosa. Exatamente. Portanto, a venda de software de espionagem sobre se as pessoas estão a trabalhar ou não aumentou bastante também. Agora, se calhar o que nós precisamos é de uma mudança para sistemas de avaliação de desempenho mais focados em outcomes, mais focados em objetivos. E menos nas horas em que está dedicado a alcançar esse objetivo. Exatamente. Sim. Exatamente. E esta questão também, portanto, do trabalho e do tempo de recuperação associado ao burnout, o tempo de recovery, que eles dizem em inglês, é fundamental até para a construção de processos mentais necessários ao nosso trabalho. O facto de nós podermos estar a cozinhar e estarmos a pensar, se calhar eu enquanto académica, no artigo, ou como é que vou fazer esta estatística, ou como jornalista, como vou escrever este artigo. Todos estes aspectos são importantes e este tempo de recuperação não é estanque. Nós continuamos a pensar na nossa vida enquanto trabalhamos e no nosso trabalho enquanto não é vivemos. assim uma coisa, há aqui um muro e acabou. Exatamente. No limite, quando estamos perante casos de burnout no trabalho, se a coisa for muito grave, a demissão é sempre o objetivo, é sempre o outcome, é sempre o resultado. Até que ponto é que responsabilidades de cuidar desta pessoa devem ser repartidas entre a empresa? É só a cargo da pessoa que se sente mal?
Este é um aspecto do qual se tem falado muito, sobretudo a nível do contexto do Reino Unido, esta ideia de falarmos dos vários aspectos da diversidade. Inicialmente falarmos sobre diversidade de género, de idade, orientação sexual. Agora a questão da neurodiversidade, portanto... Neurodiversidade, é um conceito que eu nunca tinha ouvido. É verdade. Tem a ver com esta diversidade de estados de saúde mental no contexto de trabalho. E o facto de ser necessário cada vez mais que gestores de recursos humanos e, sobretudo, chefias diretas, por causa desta questão também do controle e da implementação de práticas por parte destas chefias, práticas muitas vezes associadas a este controle, que tem havido um discurso muito mais enfatizado à volta desta ideia de neurodiversidade e de ter em conta o acompanhamento clínico, não só do psicólogo organizacional, mas do psicólogo clínico, com questões de confidencialidade asseguradas, claro, no contexto laboral. Que eu imagino que é a grande área de trabalho também da Ana. A minha área é mais... No fundo, isto é... Deixe-me só ver se eu percebi, para continuar firme, que estamos no mesmo patamar. Isto, no fundo, é assumir que nós não funcionamos à mesma velocidade, que não estamos sempre no mesmo estado. Colegas de trabalho não estão todos no mesmo estado mental, nem produtivo. É, no fundo, assumir que há diferenças entre as pessoas e que isso não é mau necessariamente. É isso. Sim, essa neurodiversidade. E diferenças que têm a ver também com as fases de vida. Nós, claro, a passar por um luto, trabalhamos pior, por exemplo. E ter respeito por isso. Quando estavas a dizer este é o meu trabalho nas empresas é sobretudo prevenção. Porque o que nós queremos, isto é um contínuo, nós queremos promover o bem-estar para não chegar ao sofrimento psicológico e depois não chegar à doença mental. A prevenção é sempre melhor. É sempre a prevenção. Isso tem a ver com a cultura da empresa. E agora estava a ouvir a Rita por causa quando se foi para casa, essas equipas começaram a funcionar pior. E as chefias. Foi engraçado ver, porque as equipas que funcionam bem sofreram muito menos com estas mudanças. Okay. Aquelas que se baseiam no controle. E aí nós podemos falar das chefias, mas nós temos que falar da cultura, porque as chefias somos nós. E nós temos uma cultura muito autoritária, agressiva e muito top-down, que é... E quando dizes nós latinos, nós portugueses... Nós latinos e nós portugueses, sim, e nós pessoas. Se calhar vamos nós pessoas, a natureza humana. Mas o importante é que... Nós com poder somos às vezes tramados. Sim, e nós... sem poder, muitas vezes, e agora também acho que é importante olhar para o outro lado, que é, de alguma maneira, é mais fácil eu só obedecer. Porque responsabilizo-me muito menos. Claro. E às vezes faço, que é onde eu acho que se gasta muita energia nas organizações, que é o boicote passivo, que é, eu bem disse que aquilo não ia funcionar, mas ele mandou, e andamos para ali, para o lado, a dizer mal, e somos muito pouco assertivos. E é aqui que tem que mudar. Todos nós já vimos isso acontecer. Todos nós já fizemos. Sim. E por isso os nossos chefes são os que nós merecemos, porque somos nós. Nós também fazemos os nossos chefes, é um bocadinho isso? É a cultura, e por isso nós precisamos é de mudar, e quanto mais flexibilidade, menos autoritarismo, melhor as coisas estão a funcionar. E esta flexibilidade de cada um se responsabilizar pelo que faz, e isso é preciso muito menos controle e menos presentismo e menos tudo isso, e cada um poder ter o que precisa, porque até esta ideia das pessoas, eu acho que há demasiadas pessoas a gostar muito do trabalho online e ele não lhes está a fazer bem. As pessoas às vezes não têm noção das suas necessidades. Vou dar um exemplo daquelas pessoas que têm uma rede social muito curta, muito pequena, para quem aquele café ou aquele almoço com os colegas de trabalho era mesmo importante. E elas nem se apercebem disso. E elas não se apercebem disso, e há muitas pessoas que perderam terreno. Eu noto isso na minha clínica. Perderam terreno social. Quando dizes uma rede curta de social, poucos amigos. Sim, poucos programas fora do trabalho, poucos programas sociais, pouco convívio. Ou seja, é uma vida social muito pobre, empobrecida. Sim. É casa e trabalho e sim, casa e pouco agora mais. Ficou casa. E há pessoas que estão, eu noto isso, há pessoas que perderam alguma liberdade de viajar, por exemplo, de saírem sozinhos de casa. Há pessoas que a parte social ficou mais inibida, perderam o músculo social. Por isso, o online, a flexibilidade parece-me que é o que é preciso realmente. Como é que as chefias, com quem tu trabalhas mais, tu é mais top-down, não é? É mais meio. É mais meio, sim. Mas qual é a tua experiência quando tentas convencer um diretor de que na volta é mais importante o resultado do que as horas que a pessoa está, que tu achas que a pessoa trabalhou? Sim. É fácil perceberem isso? É. Okay. Para muitas pessoas elas já estão à procura disso, estão mais à procura de como é que fazem. Até para eles a vida era melhor. Claro passam que sim. Tanto tempo a pensar. E muitas pessoas que esfiam são esfiadas, a maior parte. Sim. Aliás, os diretores estão naquela posição horrível, que é pressionados por cima e pressionados por baixo. Ou não, uma posição que pode influenciar para todos os lados. Também é verdade. Podes olhar dessa maneira. Sim. Sim, mas é onde foi muito difícil é alguém que estava, como estavas a dizer, quem está a integrar uma pessoa em online, a pessoa não tem noção nenhuma da cultura informal da empresa. Como é que as pessoas conversam?
que é que se faz, como é que os outros fazem, perdeu-se tanto, e depois não faz parte, sente que não pertence realmente. Sim. E eu foi das coisas mais senti falta, eu posso trabalhar de casa, felizmente, mas é das coisas mais sinto falta é o contacto social. Agora imagina que tinhas mudado de trabalho e não conhecias as pessoas com quem trabalhavas. Exatamente como tinha dito há pouco a Rita. Integrar Sim. alguém é uma coisa Começar difícil. numa empresa online, ou seja, não conheces mais ninguém. Exatamente. Sim. Mas eu conheço pessoas que trabalham para as grandes big techs, tipo Google e não sei o quê, e que dificilmente conhecem, começam a fazer mais jovens, pessoas muito jovens, para quem isso é muito natural. A idade aqui também desempenha um papel neste... Eu acho que desempenha numa coisa. Tenho uma coach que diz: eu aprendi mais sobre work-life balance com as pessoas mais novas da minha equipa do que comigo ou com a minha chefia. Isso é muito interessante. Porque eles é que me começam a pôr limites. Porque ela é da minha geração, nós somos a geração dos workaholics, e as pessoas começam a dizer: não, mas eu neste fim de semana não posso, aqui não. E ela foi... Claro que tem a ver também com a receptividade dela, mas foi percebendo que isto realmente não pode ser sempre na exaustão. Então vamos lá ver se eu consigo traçar aqui entre o que é que se passa em Inglaterra e em Portugal. Por exemplo, uma chefia portuguesa, generalizando, está preparada para ouvir facilmente essa: desculpa lá, mas eu este fim de semana não posso, a partir das 8 não posso receber telefonemas, porque tenho a minha vida. Não terá lá atrás no seu cérebro o medo de ele vai-me despedir só por eu dizer isto. Acho que todos podemos ter, não sei se conseguimos isolar mesmo entre uma chefia portuguesa ou uma chefia inglesa, só com essa variável. Isto é muito empobrecedor, eu percebi, mas as pessoas têm medo de confrontar a autoridade, no geral. À medida que começam a ser mais assertivas, começam a saber fazê-lo de uma maneira mais fácil. E por isso tem também mais a ver com o modo com o conteúdo, muitas vezes. Tem a ver com o modo, sim. E por isso é que não depende. Tu podes ter muita influência no sítio onde trabalhas sem ter muito poder formal. Isso todos nós sabemos. Há pessoas que às vezes nos levam a ter comportamentos e tu paras e dizes: mas porquê que eu estou a fazer isto se a pessoa nem me apetece, é só para lhe agradar e afinal eu posso dizer não. Ou até pelo lado positivo. Eu trabalho muito, uma coisa que aparece muito é chefias autoritárias agressivas mesmo, e a ideia de, claro que isto deixa as pessoas permanentemente agressivas assim, ao ponto de ser quase ilegal, ali no limite? Sim, algumas eu diria que é mesmo ilegal, outras é barely legal. Sim. Dificilmente será defensável. Sobretudo constante, é uma coisa constante, e isto provoca, que é bom perceber isso, que isto provoca emoções como medo e vergonha constantemente, e essas emoções vão nos fazer adoecer. E este é o tal, e por isso é aqui que tem que começar a mudança. No tempo, não é? Sim. E depois é engraçado que há sempre alguém com quem esta pessoa não grita. E é alguém que muitas vezes até é um subordinado, mas foi alguém que lhe disse: até me pode despedir, pode-me corrigir em tudo, mas eu vou-lhe pedir para não me falar nesse tom. Porque eu nem sequer consigo pensar quando me fala assim. Eu já fiz isto uma vez a pensar: vou ser despedida a seguir, e não fui. E não foste. E provavelmente passaram esta pessoa passou a ter cuidado contigo. Sim. Mas é que o nosso poder de influenciar os outros é grande. É mesmo... E o lado, eu bem sei que as generalizações valem o que valem, mas qual é a experiência em Inglaterra? A experiência em Inglaterra é semelhante. Existem muitas vozes a favor de um maior controle, a favor de um maior autoritarismo por parte das chefias. Mas é engraçado, e voltando à questão da idade, o que nós descobrimos no nosso estudo é que a preferência ou pela semana de 4 dias ou por outros tipos de flexibilidade é mais prevalente, quer nas gerações mais jovens, quer nas mais velhas, as que são mais próximas da reforma. Aí os antípodas tocam-se e a geração que estará agora entre os 30 e os 50 anos é de facto a que é está menos interessada na flexibilidade laboral, na semana de 4 dias, e este aspecto é bastante engraçado porque Ou seja, gente a meio da carreira, vá. Sim, a meio da carreira. Porquê? A maior parte destas pessoas estará agora em posições de chefia, estará com esta ideia de há uma maior responsabilidade nos meus ombros, sou eu que acarreto esta responsabilidade. Sentem-se ainda cheios de energia, como se diz em inglês: I'm in my prime, estou no meu melhor, nos meus melhores anos, vou aproveitá-los. E aproveitar aqui confunde-se com vou esgotar-me. Exatamente. Muitas vezes, não é? Enquanto que as gerações mais jovens estão um bocado mais direcionadas para esta questão do equilíbrio entre o trabalho e a vida, já vêm outros modelos de carreira alternativos, e os mais velhos, que estão mais próximos da reforma, pensam numa ideia faseada de reforma, que cada vez faz mais sentido, sobretudo com a idade da reforma, claro. Sendo cada vez mais tardia. Isso é muito interessante, porque
Eu já tenho a idade que tenho, já vou a caminho dos 60 e vi muitas fases na área do trabalho. E nos últimos anos tenho visto uma coisa muito interessante, que é exatamente isso. Pela primeira vez deve ser a primeira vez, absolutamente, em que vejo chefias, empresas preocupadas em seduzir jovens para ficarem nas empresas, porque se percebeu que as camadas mais jovens que estão a entrar no mercado de trabalho só ficam se lhes apetecer. Vocês têm essa noção? Sim. E o que é que vos apetece dizer sobre isso? Isso vem a enriquecer a qualidade das relações humanas no mercado de trabalho? Estamos à beira de uma grande revolução no que toca a relações de trabalho? Estamos a ver mudanças. Não sei se é uma revolução, se são reformas, mas sim, estamos a ver mudanças. E esta retenção de talento é uma coisa e muito intergeracional. E eu ouço muito isso, que eles já não se entregam como nós entregávamos. Eu também ouço muito isso. E talvez... E não confiáveis. Os jovens como não confiáveis. Amanhã estou com uma dor de cabeça e não apareço para trabalhar e não aviso. Não sei se isto é só má língua, mas tenho ouvido muitas vezes isto. Não se pode confiar nestas pessoas, já ouvi isto. São generalizações. Eu Sim, acredito claro, que a diversidade nas organizações é fundamental. Uhum. A diversidade ajuda ao cuidado com o outro e ao conhecer mesmo o outro. E não está só baseado em estereótipos. E isso é fundamental. A retenção de talento, uma das partes, sem dúvida, que passa pelo work-life balance, porque estas gerações mais jovens têm menos aquela noção de sacrifício, generalizando. Atenção, até uma questão importante, os estudantes universitários têm níveis de burnout muito altos. Eu ontem vi uns números que diziam que, se bem que em Lisboa, 50% dos... Estão em sofrimento psicológico, é um estudo da Margarida Gaspar de Matos. Exatamente, 50% em sofrimento psicológico, eu fiquei, uau! Sim, e é um número nas muito universidades alto. É comum, sobretudo nas universidades onde de muito bons alunos, com médias muito altas, onde a exigência é sempre, porque é sempre a ideia que a exigência é constantemente a canibalizar. Os recursos que nós temos é constantemente ali a destruir, está sempre no limite de cima. E há muito poucas emoções positivas, no sentido, há pouco reforço positivo, há pouco reconhecimento. O reconhecimento é outra coisa importantíssima. Sim, sim. Que o trabalho online também às vezes nos tira. Às vezes bastava uma palavrinha no sítio certo, na altura certa, e lá se vai o burnout. Sim. No sentido de uma pessoa se sentia reconhecida. Estou a exagerar. Mas muito disso. Mas a cultura mudar no sentido do reconhecimento e há uma glorificação do sacrifício e do sofrimento. E é isso, agora voltando aos jovens de agora, que já não querem saber. Deixa-me ser assim um bocadinho a voz dos velhos do Restelo. Caramba, antigamente também se trabalhava e ninguém tinha burnout. Agora toda a gente é tão fraquinha, somos todas umas florzinhas. O que é que se passa? Isto tem alguma base? Pode-se dizer alguma coisa sobre este argumento? Eu acho que dependerá. Eu tenho a ideia que trabalhar a resiliência, aquilo que nós precisamos mesmo é trabalhar a resiliência e a perseverança. E pode haver alguns jovens, algumas pessoas a entrar no mundo do trabalho que não têm isto muito bem trabalhado. Vem da educação que estamos a dar aos jovens em casa hoje em dia? Vem da educação, sem dúvida. Uma autonomia mais baixa, mais tarde. Eu vejo miúdos que aos 16 anos os pais levam-nos para a escola. Há miúdos que aos 16 anos não sabem andar de metro, nem de autocarro. Estás com ar chocado, mas eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir não vão ficar com ar chocado. Há uma falta, parece-me que há assim uma falta de autonomia, muitas vezes. Estou chocado que aos 10 anos já me ia eu inscrever sozinho, aos 10, no ciclo preparatório, que a minha mãe fazia questão que eu... Tens cada vez mais pais que vão inscrever os filhos na universidade. Não confiam que eles saibam fazer isto sozinhos. E se calhar têm razão, se calhar os filhos não sabem. Não é melhor lerem, senão vai dar as... Vão parar a outro curso. Por isso haverá aqui, e também vem destas correntes da pseudopsicologia positiva, de tu és especial, tu és o máximo, vamos estar aqui sempre a apoiar-te mais, no sentido de não quero que estejas triste, não quero que falhes, não quero que te sintas perdido em altura nenhuma, e podemos estar a tirar competências, mas eu estou a dizer isto de uma maneira empírica, não estou a dizer. Sim, estou a perceber, mas eu percebo, não é por acaso que eu fiz este papel do velho do Restelo, como eu disse, porque também é um bocadinho... Pode não ser científico, mas a nossa experiência empírica tem algum valor, quanto mais não seja, é uma amostra estatisticamente com algum significado, quero eu crer. Vamos olhar para esse estudo que foi feito. Sim. Em que nós falamos muito dos 4 dias, da semana de 4 dias de trabalho, mas a verdade é que o estudo tem a ver com flexibilização do trabalho, o que é um bocadinho mais lato. E o que eu acho muito interessante no vosso trabalho foi que ele começa antes da pandemia, começam a explorar esses temas antes da pandemia, em 2019, têm um resultado, acontece a pandemia, voltam ao assunto em 2021, final do ano passado, e os resultados mudam alguns significativamente.
Quer-me fazer aqui um resumozinho do que é que se passou e de porque é que é importante este trabalho que vocês fizeram. Portanto, este estudo, nós interessámos-nos pelo assunto em 2019 e decidimos fazer, de facto, um questionário em larga escala a empresas e a trabalhadores. Algumas dessas empresas já implementando a semana de 4 dias. Só para que os nossos ouvintes percebam, estamos a falar de 2.000 trabalhadores e 500 empresas, sim. exatamente, 2.000 trabalhadores. Um número... Sim. É uma amostra representativa de todos os setores e dos tamanhos de empresas em Inglaterra. E de facto, houve algumas alterações. Umas dessas alterações têm a ver com a aceitação da semana de 4 dias e de outros tipos de flexibilidade por parte de líderes e por parte das pessoas do modo geral. As pessoas neste momento não se sentem culpadas ou não se sentem como identificadas como preguiçosas por preferirem uma redução do horário laboral. Que era uma preocupação de muitas, não é? Especialmente em empresas onde isso não é possível estender a toda a empresa. Exatamente. Em que haverá departamentos sem trabalhar 5 dias e outros poderiam trabalhar 4. Algumas das pessoas com essa possibilidade pensam, os meus colegas vão chamar-me nomes. Exatamente. E esta questão, portanto, a pandemia veio trazer para a discussão pública todas estas questões sobre a flexibilidade, não só a nível da redução do horário laboral, mas também a nível dos diferentes formatos e de onde as pessoas trabalham. Sim. E esta questão, eu acho que um resultado interessante do nosso estudo, sobretudo que foi agora obtido neste 2021, foi o facto de nós perguntarmos às pessoas se estariam interessadas em ter uma semana de 4 dias, e as pessoas, quando esta semana de 4 dias requer quando eles podem escolher o dia off, ou quando este dia off é o prolongamento do fim de semana, portanto, ou a segunda ou a sexta, preferem a semana de 4 dias. Mas quando se trata da semana de 4 dias com o terceiro dia escolhido pelo empregador, a percentagem baixa, e acima desta preferência está a trabalhar full time, portanto 5 dias por semana, mas escolhendo quando se trabalha. Ok. Portanto, esta se ideia... precisa trabalhar de madrugada, por exemplo. Ou ao fim de semana. Portanto, esta ideia não só da redução das horas de trabalho, que é importantíssima, mas também a ideia da flexibilidade, a ideia das pessoas terem controlo, esta ideia quase de... Não é autonomia, é autocracia. Sim. É muito importante. Portanto, existem dados consistentes que a redução do número de horas de trabalho é importante. Houve estes estudos piloto que agora estão a ser discutidos aqui para serem implementados em Portugal, e foram já implementados na Islândia, e na Islândia houve uma redução. A Islândia era um dos países nórdicos com mais horas trabalhadas por semana, 40 horas semanais, e foi reduzido para 35 a 36 horas semanais. E houve ganhos a nível de produtividade, a nível de questão da saúde mental, redução do absentismo. Quando nós perguntamos a estes líderes no Reino Unido, mas como é que vocês podem ter ganhos de 104 bilhões de libras em termos do volume de negócios? Eu fiquei chocado com isso. Exatamente. Empresas que reduziram o número de dias de trabalho e que têm mais lucro, E que têm mais lucro. Isto tem a ver com o facto de haver muito menos gente a tirar sick leave, portanto, absentismo. Ok. Não é? As pessoas, quando precisam de ir ao médico, provavelmente marcam para o dia de folga. Marcam para o dia de folga, exatamente. E também o facto das pessoas serem mais eficientes na organização do seu tempo e perderem menos tempo, isso é muito interessante, em reuniões que não levam a lado nenhum. Nós em Portugal somos especialistas nisso. Exatamente. Reuniões duram horas para se discutir um assunto que todos nós sabemos. E por Zoom, às vezes, ainda mais horas. Há pessoas que têm um horário de manhã à noite em Zoom. Zoom ou outra. Sim. Ainda mais, a ideia de que então podes estar consecutivamente em reunião quando não estás minimamente concentrado é impossível. E se está em reunião não está a fazer... Está a decidir coisas, sim, mas não está a produzir muitas vezes nada. Exato. E um aspecto importante em relação a esta questão da semana de 4 dias é que nós sabemos que a semana de 4 dias será mais fácil de implementar em determinados setores, como por exemplo no setor das tecnologias ou fintech, não é? Portanto, na área da educação.
Quando há público envolvido é mais complicado. Quando não é? há público envolvido, Já estou a falar de lojas, por exemplo. Lojas, o Sim. apoio ao cliente, portanto, a área da saúde e também a área em que portanto, o nosso trabalho, o nosso tempo de trabalho está mais ligado diretamente à produtividade. Tem a ver, por exemplo, com as indústrias. Okay. Nestes aspectos, nestas áreas, é mais difícil implementar a semana de 4 dias. Se eu estiver a construir carros, se eu consigo fazer 2 carros por semana em 5 dias, se tirar um dia na volta eu não consigo fazer os 2 carros. Exatamente. Isso é complicado. Portanto, daí Sim. que haja custos maiores para certos setores para a implementação da semana de 4 dias. E daí que não possa ser algo de um dia para o outro. E provavelmente não pode ser para todos os tipos de trabalho, imagino. Ou na volta pode, não sei. Uma das grandes premissas da semana de 4 dias é que existe uma diminuição do desemprego. E também diminuição do aspecto do ambiental. As empresas estão preparadas para isso, para contratarem mais? Mas a grande questão... Seria por aí, não é? Sim, a grande questão é essa. Aí teria de haver um apoio diferente a este tipo de empresas. Nós temos de pensar um pouco. Se há estes ganhos todos, também há dificuldades na implementação. Mas não vamos, como dizem os ingleses, a tirar o bebé com a água do banho. Sim. Não é? Portanto, de facto, existem ganhos muito elevados em termos financeiros. E depois também há que pensar, houve um estudo recente da Elsevier Health, que foi agora citado na Forbes, que diz que até 2050 a população que trabalha em serviços de saúde, portanto, nos Estados Unidos pensam até 2050, 47% pensa desistir da profissão. E a nível mundial, 31%. Por ser muito desgastante? Por ser muito desgastante e exatamente pelos níveis de burnout. Exatamente. Eu ia depois também perguntar isso à Ana. Que áreas são mais atreitas ao burnout? Mas termina, Rita, eu interrompia. E é por isso que é óbvio que é muito mais fácil implementar a semana de 4 dias em certos setores do que noutros. Mas olhando para estes, para estes valores e sobretudo healthcare, portanto, precisa de haver um contacto direto, não é? Não se pode trabalhar a partir de casa. Se calhar aí o pensar em reduzir as horas de trabalho pode fazer todo o sentido. Claro. E era aí onde eu ia também com a Ana. Por um lado, tentar perceber se há diferenças de género em relação ao burnout. E eu imagino que haja. E também até por áreas de trabalho. Se há profissões mais atreitas, onde há maior número de pessoas que se sentem em burnout. Eu queria só voltar a uma coisa que a Rita disse que é mesmo importante, que é bem-estar e saúde mental e a nossa sensação de controle nas coisas. É mesmo uma condição necessária. Aquela ideia de se é o chefe a decidir quando é que eu paro, que isto é dificílimo assim. É mesmo a minha capacidade de ser independente, de ser livre. Esta sensação de liberdade que muitas pessoas que nós olhamos, e são pessoas de classe média alta, e têm um nível de vida claramente muito acima de terem que se preocupar com dinheiro ao final do mês. Que é onde acontece mais o burnout. E acontece muito, e uma sensação, não há liberdade dentro da cabeça. Elas sentem-se completamente condicionadas. E se nós, é evidente que vemos que, e é importante dizer isto, a saúde mental tem a ver com fatores sociais. E há investigação que mostra isso. Tu não sabes como é que pagas as contas ao final do mês, tu não sabes se vais ser despedido, é um grande precipitador de doença mental. Não são só, porque agora há um bocado a ideia que são só fenómenos psicológicos. Não são. São coisas reais. São coisas, ameaças reais. Ameaças reais. Exatamente, ameaças reais. O simples facto de se mudar uma lei laboral em que se facilita, por exemplo, o despedimento, eu imagino que para toda a gente que está com contrato há ali mais uma camadinha de um lento, mas seguro e permanente ansiedade de agradar ao chefe, porque senão podemos ser mais facilmente despedidos do que éramos aqui há um ano, porque a lei mudou, por exemplo. Sim, mas mesmo aí esta ideia de uma cultura de maior responsabilização, em que as pessoas... Outra coisa que eu noto muito, há pessoas que realmente está na altura de mudarem de trabalho e têm condições para mudar de trabalho. Mas como nós temos uma cultura muito avessa à incerteza, esta ideia somos capazes de ficar anos a trabalhar num sítio onde não gostamos. Portanto, quando tens que dizer isso a uma paciente, chamemos-lhe assim, já sabes que vais lidar com alguma resistência. Mas eu não lhe digo, porque eu não dou conselhos. Eu não sou guru, eu sou psicoterapeuta. Desculpa. Touché. O que eu pergunto é, está a compensar? Sim. Ou seja, estou a perceber. És insidiosa, mesmo... que é como um bom psicólogo deve ser. Mas é porque nós pensamos muito o custo da mudança. Sim. E o custo de passar em 10 anos e está tudo na mesma.
Não vale a pena Olha, repensar. E às vezes, muitas também esta sensação de liberdade e controle é tomar decisões. E às vezes está na altura de eu mudar. E pela primeira vez a pessoa confronta-se com ela própria a pensar, na volta tenho que deixar isto. Sim, e tem a ver com a tal responsabilização que me parece que tem que aumentar. Sobre homens e mulheres, a pandemia, alguns estudos que vi, aumentaram ainda mais. As mulheres ficaram com ainda mais responsabilidade. Ou seja, mais carga laboral ao final do dia, seja trabalho em casa, seja trabalho... Isso ainda continua a ser assim? Continua. Os dados que eu vi foi da pandemia e tinha que ver Os homens com todas não mudam as mesmo. Os homens não E por mudam acaso li mesmo. uma coisa inglesa, não me lembro daqui, era muito giro, que era isto devia ser os homens a fazerem trabalho online, porque assim mudam, estendem a roupa, fazem a máquina, preparam o jantar, e as mulheres no escritório. Podia ser. Claro que isto é uma generalização, mas tem graça a ideia de ter que dividir melhor, porque quem está em casa teria que assumir mais responsabilidade. Claro. Mas sim, pesa mais às mulheres. Claro, porque a divisão de todas as outras tarefas e tudo aquilo que nos obriga, o burnout tem muito a ver, a ansiedade é muito na nossa cabeça, é tudo o que eu tenho que fazer até ao final do dia, tudo o que pode escapar ao meu controle. Quem é que vai buscar a criança? O que é que se janta? Onde é que está o medicamento não sei quem? Entregar não sei o quê? Mas eu continuo a achar muito interessante o facto de estar muito concentrado o número de casos de burnout em pessoas, na volta tem a ver, lá está, porque também são mais educadas, estão mais preparadas para reconhecer os sintomas e pedir ajuda. Acredito que seja isso, mas não deixe de achar curioso. Se tivesse assim à primeira vista que me dissessem quem é que nas várias fatias sociais que temos aqui à frente, onde é que acharia que há mais casos de burnout? Eu digo, nas pessoas que recebem o rendimento social de inserção, porque vivem numa incerteza absoluta, lidam com muito pouco dinheiro, mas não parece ser o caso. Tem muito a ver com a tua identidade também. Sim. As pessoas que mais investiram na carreira, muitas vezes definem-se pela carreira que têm. E não tem mal nenhum, contanto que tu consigas ser realista, que é ser um ótimo profissional implica falhar às vezes, outras vezes dizer que não, outras vezes adiar objetivos, porque agora é a família ou o meu lazer que tem prioridade. Voltando um bocadinho atrás, há pouco falavas da educação, provavelmente pode estar aqui a retirar algumas competências aos jovens. Eu lembrei-me de um livro que na altura até foi mal recebido, do psiquiatra Daniel Sampaio, Inventem-se Novos Pais. Isso saiu há muitos anos 90 para aí, ou 2000 e pouco, sim. Não quero ir por aí, mas é um bocadinho por aí, ou seja, há algo que está a correr mal na educação que nós estamos a dar aos nossos filhos. Nós nunca fomos tão bons pais, nunca se investiu tanto em ser bom pai. Nunca houve tanto stress em ser bom, e listas de coisas que a gente deve fazer para ser bom pai. Nós andamos mais, tal como nunca as sociedades foram tão tolerantes, pelo menos a sociedade ocidental, estamos aqui a pensar, nunca se pensou tanto em diversidade, nunca se pensou tanto em bem-estar individual. Só que tudo isto depois precisa de alguns ajustes. E provavelmente... O pêndulo andou para o outro lado, mas ainda está a precisar de vir para um sítio mais mediano, estou a perceber. E muito o perfeccionismo, isto é mais uma vez a minha experiência empírica, muitas vezes o que eu noto é pessoas muito bem-sucedidas, que foram muito bons alunos, e o perfeccionismo sempre os ajudou a chegar a resultados brilhantes, e depois começaram a gerir equipas, e tudo brilhante, e depois ali aos 40 estão exaustos. Estão cansados e habituaram-se a controlar tudo. E quando tu começas a gerir uma equipa, tu tens que abrir mão do controle, não há outra maneira. Os espertos são aqueles que ganharam o suficiente e depois podem... Aqueles banqueiros que de repente aos 45 vão... Olha, abri uma loja de surf no Algarve e agora sou feliz. Ou estou na Serra. Sim, mas são poucos. Sim, são poucos. E o que as pessoas precisam, outras dependem das outros férias. Adoecem, e eu noto às vezes depender das férias, ou nas férias é que depois voltam para o mesmo ritmo, e não dá, isso não é garantia nenhuma, isto tem que ser sustentável, não podes escapar à tua vida nas férias, tem que ser, conseguires gerir de modo a que estás aqui numa boa gestão de tudo, à volta, sendo que vai ser sempre a impressão, e aquela coisa de consegue-se ter tudo, não se consegue, tem que se abdicar de coisas, e as mulheres parecem que são muito mais pressionadas nesse sentido, serem muito boas mães, muito boas líderes, muito boas mulheres, a estética, a estar em forma, sei lá, são 50 mil coisas em cima, ainda mais. Estará subdiagnosticado o burnout em Portugal, por exemplo? Tens alguns dados que possam levar a supor isso? Não tenho, aliás, os números que falaram há pouco, eu conhecia números mais baixos. 25%, eu conhecia 13%, portanto... Sim, mas estes são números, parecem-me credíveis. Mas a Ordem dos Psicólogos creio que tem números atualizados. Sim. Há muito sofrimento emocional, há muito sofrimento psicológico. Felizmente, a única vantagem, a única coisa boa que a pandemia trouxe foi falarmos sobre isto. Sim. É a única coisa... Haverá possibilidade disto não estar só, isto é para as duas, ligado ao contexto de trabalho, quando falamos de... Ou seja, nós andarmos com como se chama, uma malesia, uma espécie de doença generalizada, talvez do nosso modo como vivemos, como organizamos as nossas sociedades, estou a falar das ocidentais, obviamente, que depois transporta-se para todas as áreas e acontece isto, ou
nós temos a certeza que, nomeadamente ao nível do trabalho, tem a ver com gente tóxica, tem a ver com organização de trabalho que não é bem pensada. O que é que vos apetece dizer sobre esta dicotomia que eu pus para aqui? Existe a vertente do trabalho, é sem dúvida uma vertente fundamental e conforme a Ana dizia, o trabalho faz um grande papel na nossa identidade, sim, não é? A forma como nós vamos a uma festa e nos perguntam o que é que faz, não é? Faz grande parte da nossa identidade. E cada vez mais as dimensões estão juntas. Até esta questão do trabalho híbrido, trabalho a partir de casa, as fronteiras entre o que é o trabalho e o que é a vida acabam por ficar mais atenuadas. Nós podemos dizer que há de facto uma pressão grande da parte laboral e eu, como psicóloga organizacional, é uma parte que eu considero bastante importante, mas sem dúvida que há outros aspectos a nível da saúde mental que todos eles em simultâneo, sim, contribuirão de forma integrada para... Outro dia alguém me chamou a atenção para uma coisa que tem a ver com as análises que fazem aos rios das grandes cidades europeias. E cada vez, e é um número assustador, se detectam mais drogas, quer legais, quer ilegais. Tanto resíduos de cocaína, como resíduos de diazepam, resíduos de tudo e mais alguma coisa. Mas todos os anos se detectam níveis cada vez maiores. Nós andamos todos drogados, legal e ilegalmente. Isto também pode estar a afetar... Alguma vez vos passou isso pela cabeça? Isto é uma tolice que eu estou para aqui a dizer? É uma resposta àquilo que dizias há pouco, de ser uma coisa mais geral na maneira de olharmos para nós, para o mundo, para a vida, para o que é uma vida boa. A ideia de sucesso, e o sucesso muitas vezes não ter bem-estar lá no meio. Ser sucesso é aquilo que os outros veem. Deixa-me ser... Isto é profundamente incorreto ou politicamente incorreto. Eu lembro de um professor de psicologia a dizer: pois, a gente tem que aprender a tratar das depressões. Mas não se esqueçam, as depressões é coisa de gente rica. Os pobres não têm tempo para estar deprimidos. Ou seja, eu percebo, isto era uma brincadeira, mas... até para termos este mal-estar é porque temos bem-estar, ou seja, só chegamos a este nível de desconforto porque temos uma vida, apesar de tudo... Sim, mas voltamos à questão do que o sono bom e o sono não vem. Era isso, exatamente. É fácil dar a volta a isto? É possível, eu acredito que é possível. E acho que estamos por exemplo, estamos aqui a falar sobre isso. Pois. Eu nunca senti tanto como sinto agora. Trabalho há muitos anos em empresas e agora trabalho na Nova também, e eu nunca senti tanta liberdade para falar destes assuntos abertamente. E inclusive é ligá-los à cultura da empresa e ao estilo de liderança. E se nós estamos a falar mais honestamente e abertamente sobre estes assuntos. Com todas as áreas. Todas as áreas. É fácil, Rita, vender aos diretores, a quem manda, esta ideia de que é possível ter bons colaboradores sem esgotar até ao limite? Não é algo muito fácil, mas é algo que nós, enquanto psicólogos investigadores na área, e eu pessoalmente sendo uma investigadora de nível quantitativo, estatístico, nós tentamos demonstrar, em termos quantitativos, quanto é que este investimento nos trabalhadores depois se repercute em melhor produtividade. Normalmente esta produtividade está associada à melhor saúde mental. Já apresentou os resultados do estudo a alguém com responsabilidades? Nomeadamente, está a ver, estas empresas até ganharam mais dinheiro. Sim, nós temos apresentado estes resultados também aos nossos alunos de MBA e dado algumas entrevistas neste sentido, porque de facto é importante quantificar. Eu acho que essencialmente em termos de liderança, esta ideia de HR Analytics, o apresentar números para quantificar o quanto o comportamento humano pode ter impacto social, neste caso organizacional, eu acho que é fundamental, e é fundamental cada vez mais tornarmos isto uma discussão científica. Sim, exatamente. Quais as empresas onde já percebeu que vai ser mais fácil implementar, por exemplo, semanas de 4 dias? As empresas que têm já adotado a semana de 4 dias, há muitas, iríamos pensar em grandes empresas, mas não. São pequenas e médias empresas na área da tecnologia. Também existem... Era o que eu estava a imaginar também. Exato. Portanto, não é questão de uma empresa ser pequena. Estas empresas pequenas até adotam a semana de 4 dias em todos os seus membros.
são empresas mais pequenas e é mais fácil. Existem grandes empresas que tendem a utilizar estes tipos de alternativas laborais, sobretudo para quem já está em fase de chefia, de topo, e aí é que implementam a semana de 4 dias sem perda de pagamento, perda de salarial. Sim, estamos a falar de 4 dias com o salário intacto. O salário intacto, exatamente. Que sejamos bem entendidos. Exatamente. Ana, da tua experiência, as pessoas que te chegam para serem tratadas de burnout também te chegam com o apoio das FIAs? Vêm sozinhas, por elas? Sentem-se abandonadas na empresa? Qual é a experiência que tens? Depende da situação. Já me aconteceu também, inclusive, é falar com as FIAs que estão preocupadas e a tentar como é que eu posso ajudar. E isso é uma coisa que as organizações estão a começar também, que é ver pessoas que sabem melhor identificar, dar-lhes aqueles primeiros socorros emocionais, identificar e conseguir encaminhar para a ajuda. Porque os recursos humanos era bom que fossem entendidos dentro da empresa como uma primeira almofada, mas uma almofada carinhosa, não seja uma almofada, bom, estamos aqui a tratar um problema que pode ser chato. Na verdade, um bom líder é essa pessoa também, essa pessoa de apoio. Mas agora estava a ouvir a semana de 4 dias e estava a pensar ao contrário. Não nos vamos esquecer que há pessoas para quem a vida é trabalhar e vazio. E a razão de terem investido tanto no workaholic é isso. Exato. É que, não tem mais vida, trabalha. Porque apesar de tudo, tu investes onde te sentes mais confiante. E apesar de tudo, o trabalho é um sítio fácil onde ser bom no que se faz e com muitas variáveis controladas. E por isso há pessoas que pensam na semana de 4 dias e pensam, meu Deus, o fim de semana é tão difícil que eu agora vou ter mais. Vou ficar com 3 dias para encher. E por isso que é preciso mesmo flexibilidade e estas várias áreas, este desenvolvimento emocional de nós, o nosso bem-estar e a ligação aos outros. As várias áreas, esta consciência social que me custa ver, por exemplo, muita coisa do budismo e do mindfulness, e muitas vezes as pessoas continuam muito pouco solidárias ou a compaixão. Deixa-me generalizar, mas algumas das pessoas menos empáticas que eu conheci são aquelas que enchem a boca com empatia. Mas é aquela, não, eu quero estar bem, não quero os teus problemas, não me venhas cá falar dos teus problemas, senão vens desequilibrar-me. Se chama o Mac Mindfulness, que é o mindfulness ao serviço de tornar-se mais produtivo. Sim. Mas eu acredito que isto pode mudar, porque eu vejo muitas pessoas, a minha mensagem é muito diferente dessa, eu vejo muitas pessoas realmente muito interessadas. Isso é bom, obviamente. Sim. E podemos estar até em face, há bocado falas de uma revolução e dizer que podem ser só umas reformas e não sei se é revolução. Só não, reforma já é muito bom, mas não é necessariamente uma revolução no sentido de um ano para o outro muda tudo. Sim. Mas lentamente a coisa está a mudar. Como é que imaginam já agora um exercício, sei lá, as relações de trabalho daqui a 20, 30, 40 anos? Já alguma vez pensaram nisso? Estamos em mudança, parece-vos? A achatar. Eu imaginaria menos hierarquia, mais liberdade. Achatar. Mas isso já estamos, não é? Sim. Ou seja, menos cargos. Sim. Estou a perceber. Mais cooperação. Menos cargos, maior fluidez também, na questão de a liderança ser mutável, o papel de líder ir variando de acordo com projetos, a ideia de ser um trabalho mais organizado com base em projetos, objetivos. Ou seja, não haver cargos por anos. Tu és diretor, és sempre diretor. Não, tu vais agora esfiar esta equipa e depois vê-se. E haver também maior autonomia na construção do próprio trabalho. Há uma coisa que agora é chamada o job crafting, a ideia de nós moldarmos aquilo que nós queremos, claro, obviamente de acordo com as necessidades da empresa, mas também pensando na nossa carreira, como é que nós queremos evoluir, como é que nós queremos ser como trabalhador dentro da organização ou, eventualmente, fora da organização, mas usar a organização como um caminho, portanto, um espaço para fazermos o nosso caminho. Eu, graças a Deus, eu sou ateu, portanto posso dizer graças a Deus à vontade, eu, graças a Deus, nunca me fizeram aquela pergunta, eu não estou a gozar-vos, porque eu também sou de psicologia, portanto, mas aquela pergunta, onde é que se imagina daqui a 5 anos, nesta empresa? Que eu acho sempre que parece-me um clichê, porque eu nunca tive essa ideia, e imagino que muita gente também não tenha. E imagino que isso que acabou de dizer também possa vir a ser no futuro alvo de grande stress. Tipo, se me perguntam o que é que eu tenho que arquitetura de carreira é que eu imagino, e se eu não imaginar nada vou parecer desadequado. Logo, stress. Logo tenho que pensar, vou ter que inventar uma coisa. Não sei se isto é só um delírio temporário. Esta noção de mim, do que é que eu quero. E daqui a 5 anos onde é que eu gostava de estar? E o que é que era importante eu estar a fazer. Achas que isso é importante as pessoas fazerem esse exercício? A pergunta pode ficar clichê. Agora, tu teres alguma noção de autoria sobre a tua vida é uma coisa que falta a muitas pessoas, e dá a ouvir a tua descrição e é ótimo, porque é muito mais isto, a minha autoria, que é como é que o meu trabalho encaixa na minha vida e como é que eu quero que a minha vida seja.
Sim, Acho estou a perceber. importante, é a experiência refletida. Eu posso lhe dar um exemplo pessoal. Quando terminei o doutoramento em 2012, perguntaram-me como é que te vês enquanto investigadora daqui a 10 anos. E eu pensei sobre isso e pensei, eu não quero necessariamente estudar o que estudei no doutoramento, mas eu quero estudar relações alternativas de emprego. Eu nunca pensei que agora, em 2022, estivesse a falar sobre a semana de 4 dias, porque era algo que não passava pela cabeça, e que tivesse feito investigação nisso. Mas ter alguma ideia de que existem caminhos e que depois o contexto todo ele muda, o nosso trabalho... O ideal é não se estressar quando chamemos-lhe o acaso, nos leva para outro sítio completamente diferente. É que o meu problema com objetivos muito claros e muito arquitetados eu tudo o que foi importante na minha vida veio por acaso, é curioso. Agora, alguém poderá alegar, sim, mas estavas ali à coca, à esperinha, estavas atento e apanhaste as oportunidades. Aceito. Mas tudo o que eu tentei fazer arquitetando conscientemente, nunca deu em nada. Mas isso é só saber as regras da vida, há um grau de imprevisibilidade enorme, que faz parte. E que nós temos alguma dificuldade em lidar com isso. Mas às vezes a pergunta de onde é que se imagina daqui a 10 anos parece que está a afastar completamente esse lado da imprevisibilidade. Tu controlas tudo o que podes controlar. Sim, exatamente. Nós controlamos tudo o que depende de nós. É isso. E para terminar, que perspectivas perante o que se vê hoje após as organizações, o estarmos atentos ao assunto, o burnout é coisa para desaparecer lentamente com esta mudança das relações de trabalho, estarmos atentos aos sinais, o que é que vos parece? Ou vamos ouvir falar muito de burnout nos próximos tempos? Se ouvimos falar muito não quer dizer que ele esteja a aumentar, pode ser que estamos mais atentos. Exatamente. Sim. Eu acho que vamos começar a ter mais cuidado com as pessoas e connosco. Sente-se isso nas organizações? Sim. Estou a pensar nos desportistas. Este ano isso aconteceu muito nos Jogos Olímpicos. Sim. Começámos a perceber o sofrimento e a doença mental no desporto. Alguém assumir, não estou preparado para competir, sim. Não vou competir. Sim. O quão mal fez aquela ausência de limites, tens sempre que estar a superar-te. Acho que quando começarmos a pôr isso em causa, vamos estar muito melhor. Sim, eu concordo. E acho que as empresas também, dados estes novos dados, estas novas evidências, estão mais atentas a estes aspectos. Claro que existem vozes em desfavor, mas eu acho que cada vez ainda mais... Ainda é muito número? É em grande número? Essas vozes em desfavor? Sim, ainda existe muito esta questão da percepção de perda de controle sobre os trabalhadores, por volta dos 50% no nosso, que ainda é bastante. Mas o facto de se falar de neurodiversidade, como falámos há bocadinho, de trazermos estes debates para a mesa, são importantes para que se deixem de ser tabu, já têm vindo a deixar ao longo do tempo, mas eu acho que a pandemia deu ainda uma maior abertura para falar da saúde mental em contexto laboral e saúde mental em geral. Quase que apetecia perguntar se isto é o princípio de uma mudança positiva no capitalismo e na maneira como organizamos capitalisticamente o trabalho. Espero que sim. Esperemos que sim, não é? Sim, um capitalismo sustentável, ou pelo menos uma ideia de mudar do homo económicos para o homo integra, o homem no modo geral, não é? Não havia melhor maneira de terminar isto, eu suponho. Olha, muito obrigado às duas. Muito obrigado por termos estado aqui a falar de um assunto que é sempre difícil, saúde mental, burnout. E também obrigado a quem teve a paciência de nos ouvir. Já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e pode também ouvi-lo no site adeco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial, como sempre, de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da ADECO Proteste regressa muito em breve com mais ideias para consumir.